Boa noite, aqui é a Patrícia Gomes, psicóloga. Vou colocar o tema aqui para a gente já começar a nossa live da noite, que é Finanças para Psicólogos. Eu vou ter uma convidada muito especial, que é a Alina Swapper. Só escrever aqui para a gente já se ajustar, para a gente já começar a nossa live. E esse tema é bem interessante, principalmente porque a gente sempre, eu coloco esse canal aqui para a gente trazer informações para que os psicólogos possam empreender. E os psicólogos empreendendo, a gente vai conseguir realmente trazer mais informações aí para o público da psicologia. A Aline já chegou. Eu vou trazer a Aline de uma vez aqui. Aline, pode ser? Boa noite para quem está chegando. Aqui é a Patrícia Gomes. Já coloquei aqui o tema que vai ser Finanças para Psicólogos. Vou ter uma convidada muito especial, que é a Aline Swapper, que é mentora de coaches financeiros e vai trazer uma série de informações para que a gente possa empreender com a psicologia dentro desse objetivo aí que a gente tem de empreendedorismo com propósito. Vou convidar já a Aline para a gente não perder tempo. Para a gente já vamos chamando as pessoas aí, convidando, apertando o aviãozinho para chamar mais psicólogos para que eles possam conhecer o tema dessa live. Oi, Aline! Oi, tudo bom, Patrícia? Tudo jóia, fico muito feliz com você aqui, aceitou esse convite. Agradeço a Andressa, né, de ter conseguido conectar, né, nós duas aí. E muito mesmo feliz, porque assim, sempre admiro o seu trabalho, tenho acompanhado há muito tempo e vi sua evolução também. Que E aí bom, muito bom estar aqui. percebi, percebi aí que você está com o nicho de finanças, né, que é bem interessante. Nós, psicólogos, temos assim um horror para números, a grande maioria. Então você vai ser muito válido essa conversa nossa aqui. E eu queria que você se apresentasse para a minha audiência, para quem está chegando. E as pessoas vão convidando aí, apertando o aviãozinho, quem é psicólogo, quem não é psicólogo, quer empreender, quer saber sobre finanças, esse é o tema. A Aline é expert no assunto e vai nos ajudar. Muito bom, estou só ajustando aqui meu o tripé aqui para ficar no lugar certo. Uhum. Patrícia, é muito bom falar com vocês. E engraçado você falar, né, que os psicólogos não gostam de números e tal. Porque o que a gente trabalha, o que eu trabalho, o que eu ensino meus alunos também, não é sobre números, né? São sobre escolhas. E eu acho que essa é uma das viradinhas de chaves que a gente precisa fazer, é porque às vezes quando a gente fala finanças, já vem na cabeça aquele monte de número caindo assim, né? Aquela planilha, aquela coisa louca. Sim, E que aí as pessoas não gostam, porque a gente associa coisas da escola que a gente não gostava e tal. Quando a gente começa a falar de dinheiro de uma forma da vida, que é o dia a dia, que é aquilo que eu vou escolher gastar agora, eu vou escolher investir para o futuro, né? Eu vou escolher ter um escritório ou um consultório mais caro nesse momento, vou pagar um aluguel mais caro, ou vou dividir um aluguel com alguém para sobrar mais rentabilidade no meu bolso, né? Então são coisas do dia a dia. Então eu gosto de falar sobre finanças da forma prática, do dia a dia, onde que a gente usa de verdade, né? ai, Porque eu que acho bom. que isso traz diferença aqui pra gente. E aí eu não me apresentei, né? Eu sou a Aline Só, pessoa educadora financeira, sou coach financeira. Hoje eu treino e formo outros educadores e outros coaches. Porque eu descobri na minha jornada aí, né, com 5 anos como educadora e coach financeira, que muita gente fica travado nessa história do número, da planilha, as pessoas não gostam, e aí as pessoas também não destravam, e aí eu desenvolvi uma metodologia para a gente lidar com isso de uma forma mais leve, de uma forma menos opressora, menos, meu Deus, se eu não sei fazer uma planilha de Excel, minha vida acabou. E não é. Né? Tem muitas formas da gente fazer, e espero que hoje eu contribua aqui com vocês falando sobre isso. Vai contribuir sim, tem tudo a ver, Aline, com o tema que eu trabalho, que é essa questão de empreendedorismo para os psicólogos, né? E uma das coisas que logo no início eu já falo é de mentalidade financeira, porque eu percebo que isso eles travam muito, né? Achando que a clínica não é rentável, que não terão estabilidade, que profissional liberal, que o bom é CLT. E aí eu trabalho essa mentalidade de empreendedorismo, de finanças. Então eu falei assim, gente, a Aline vai ser assim, crucial
para me ajudar a destravar também as pessoas aí nas minhas mentorias sobre essa questão financeira. Porque o psicólogo tem dificuldade. Eu falo psicólogo porque eu sou psicóloga e lá atrás, porque eu vim de RH, né? Eu era gerente de RH, eu pedi demissão para empreender na clínica. Eu senti muita dificuldade, porque eu não me via como psicóloga, eu me via como uma administradora. Então, eu tive que mudar essa mentalidade minha, aprender a lidar com dinheiro, com a instabilidade, a sazonalidade da clínica. E como eu empacotei isso tudo, hoje eu ensino outras psicólogas. Mas o que trava é essa questão financeira. Porque elas acham assim, tem dificuldade de cobrar, querem atender só valores sociais, porque não se reconhecem com valor para cobrar devidamente. E tem essa questão da sazonalidade, tem essa questão da instabilidade, né? Que as pessoas acham que no CLT tem instabilidade, que não tem, né? Então a gente podia ir conversando, assim, para você poder nos ajudar aí nesse caminho, né? Algumas informações que você vê que são cruciais para aprender atrair o dinheiro, né? Fazer o dinheiro chegar até as nossas mãos, porque o que a gente faz é o contrário. A gente tem medo do dinheiro, o dinheiro não chega e a escassez, né, acaba sobressaindo e a gente não consegue atingir o resultado, né? É. E eu vejo, Patrícia, que conheço muitas psicólogas, tenho amigas psicólogas, e que às vezes elas têm esse medo de cobrar, né? Esse medo de, nossa, mas tá caro, né? Ai, mas se eu cobrar mais caro, ninguém vai vir, eu não vou ter o cliente, porque fulano cobra muito barato, então eu também preciso cobrar muito barato. E eu vejo isso, que o valor está totalmente associado ao quanto de transformação que você gera. Né? Então, se uma pessoa, uma psicóloga, ela está gerando muito valor para aquela pessoa que está fazendo a terapia, que está fazendo acompanhamento, mesmo que ela não cobre um valor social, a pessoa que quer fazer, ela vai abrir mão de outras coisas para pagar o valor da consulta. E às vezes a pessoa acha que é muito boazinha, não vou cobrar bem baratinho. Ela cobra baratinho e a pessoa gasta dinheiro com outras coisas. Sim, salão de beleza, com acupuntura, qualquer outra coisa, menos pagar o valor justo da terapia, né? Exatamente. Então, entender qual é esse valor, entender qual é o público, né? Porque está totalmente ligado também ao público que a pessoa Público-alvo, né? que ela quer atender. Até é importante fazer uma análise de custo desse consultório, dos custos envolvidos, porque às vezes quando faz uma conta, e aí você falou a questão de lidar com isso. Ah, dentro da CLT você tem um salário e ponto. Lá dentro da clínica, bem, tem dinheiro, mas será que sobra? Porque os custos envolvidos não são só os custos de água, luz, não é? Tem todos os custos de aluguel, tem custo de água, tem luz, mas tem os indiretos. E quando a pessoa não põe isso na ponta do lápis, ela pode estar recebendo dinheiro e pode estar sobrando muito pouco. Então, apesar de não gostar de números, precisa fazer uma continha simples, que é de colocar tudo no papel de todos os gastos envolvidos. Inclusive, Patrícia, aqueles gastos assim, ó, se ela vai de carro para o consultório, Sim. quanto que ela gasta por mês para chegar no consultório, não é isso? Aline, no método que eu ensino para as psicólogas, eu faço elas fazerem uma conta desses custos que elas teriam, das receitas, e quanto tem que ser o valor da sessão para que elas não fiquem no prejuízo. Sim. Então, a gente tem que ensinar a pensar de trás para frente para você ter resultado. Porque a gente acha assim, vou colocar um valor que eu acho que é justo, quer dizer, o valor é bem aleatório, baixo, e a pessoa começa a achar que não tem paciente, mas por quê? Não tem aquela história, se, por exemplo, se eu for marcar um médico e eu ligo, qual é o valor da consulta? Ah, é R$ 50. Ah, esse médico é ruim. Sim. Então, a gente começa a nivelar o que é bom, o que é ruim, por questão de preço também. Então, o profissional, quando cobra muito baixo, as pessoas pensam assim, olha, ele não vai trazer tanto resultado, não vai ser tão legal. Então, a gente começa a fazer o que você falou, é público-alvo, se posicionar. Tem uma colega que já até colocou aqui, ó, que ela falou assim, que ela tem dificuldade porque demora a chegar paciente, mas aí tem a ver com posicionamento, com nicho, com você exercer sua autoridade sobre aquele assunto, você se expor. Então tem uma série de coisas empacotadas desse empreendedorismo, né? Para a gente começar a se tornar único na mente das pessoas. E não baratear, né? Senão a gente vai ficar guerra por preço. E aí realmente vai ser difícil concorrer. Então... E não ensinam isso na faculdade, né? Porque imagina, quantos psicólogos que se formaram, eu fiz direito, né? Então, na faculdade de direito também ninguém ensinou isso.
E aí a pessoa sai, tem um diploma na mão, mas o que que eu faço, né, com esse diploma? Como é que eu me posiciono, como é que eu tenho cliente? E acontece igual a colega colocou ali, né? Demora esse cliente a chegar. Então, se esse cliente está demorando a chegar, você tem que entender o que que você precisa fazer para antecipar essa chegada, porque eu tenho certeza que pessoas não faltam. Sim, Pessoas precisando de psicólogo não eu faltam. falo que assim, é a profissão do futuro, e não é mais do futuro, é do agora, né? A psicologia é uma profissão que quem não conseguir se adaptar às mudanças, à tecnologia, à questão de posicionamento, vai ficar para trás e tem muito espaço, né? A gente tem que conseguir encontrar esse caminho. Gente, vamos aproveitar, convidar as pessoas, tem vários psicólogos que estão ficando de fora, chame seus colegas e cada pessoa chamar aí no mínimo 2, 3 psicólogos, que esse assunto é muito interessante. Não é falado em faculdade, como a Aline falou. As pessoas têm receio de falar sobre dinheiro. Você sabe que tem uma crença, né, Aline? Você estuda sobre isso. As pessoas acabam, às vezes, nem tendo medo de falar quanto ganham, o valor, né, da consulta. Elas ficam ali receosas para falar. Eu vou contar um caso só para as pessoas saberem o que, que eu estou falando, como que é verdadeiro. Quando eu comecei a atender lá atrás, né, que eu vim de RH, não me enxergava como psicóloga clínica, tinha muita dificuldade de cobrar. Comecei com valores sociais, como todos os psicólogos, até para adquirir experiência, isso é muito importante, porque não adianta também a gente Sim, querer cobrar caro se você não tem uma experiência, né? E aí, o que que aconteceu? Quando eu comecei a ajustar os valores, que uma das coisas que a gente tem que fazer é isso, né? Você vai sim. aumentando sua expertise, vai ajustando os valores aos poucos. Teve um paciente meu, Aline, que eu fiquei arrasada. Ele falou assim comigo, já era a hora, né? De aumentar seu valor, porque assim, você cobra. Tipo assim, jogou na minha cara que eu cobrava muito pouco pela transformação que eu gerava na vida dele. Ele falou assim: é Exatamente. mais do que justo. Eu falei assim, gente, olha, as pessoas enxergam e eu não estou me enxergando. Então, o convite que eu faço para os psicólogos aí, que isso me ajudou, é levantar quanto vocês investiram na faculdade. Qual o valor? Tenho certeza que foi um valor bem alto. No mínimo R$ 2.500 aí por mensalidade, vezes 5 anos e meio, mais formações, mais livros. Às vezes tem pessoas que têm pós-graduação, tem vários cursos. Quanto foi de investimento? Isso não é um valor já para você se reconhecer como bom profissional? E a Sim, prática você vai adquirindo com o tempo, né? Então, assim, essa conta as pessoas têm que fazer também, delas começarem a tem, se reconhecer. E é uma exato, profissão científica, qualificada, né, Aline? Assim, acho que tem espaço para todo mundo, né? Acho tem, que isso é muito importante a gente falar também. Mas o exatamente. psicólogo se desvaloriza. E entender, né, Paty, que não é só eu vou receber hoje, né? Porque eu já atendi algumas psicólogas que falavam assim: ai, não, mas eu fico até com medo de dar alta para algum paciente, porque daí no próximo mês cai meu faturamento, né? Então, até o medo de perder paciente faz com que a pessoa não se sinta segura de aumentar preço, de cobrar mais, porque De ela dar tem medo alta, de dar alta, tem medo de perder. Então, quando a gente faz o contrário, por exemplo, eu sei que eu posso ajudar muita gente e que tem muita gente querendo, não vai demorar para chegar cliente. Tem cliente na porta esperando para entrar. Essa pessoa fica segura de aumentar o preço. Ela fica segura de dar alta para o cliente dela, para o paciente dela, porque ela sabe que não vai acabar. É a questão da escassez, né? Que a gente trabalha muito no coach financeiro. Quando a gente está na mentalidade da escassez, parece que tudo está errado. Aí que não chega dá. mesmo. Porque você fica pensando, meu Deus, se não vier um paciente hoje, eu não pago aluguel. Se não vier um outro paciente. Então, é importante a gente olhar para isso, se posicionar. Que bom que a Patrícia está ensinando aí vocês a se posicionarem para aumentar o valor percebido. E, Patrícia, é muito importante que eu tenho que falar aqui para todo mundo. Quem trabalha como autônomo ou empreendedor precisa criar reserva de emergência, reserva de Sim. segurança. Então, dentro desse valor que você vai calcular, do que você precisa para manter o teu consultório, para manter, às vezes, tem uma secretária, então eu tenho que. É o salário da secretária, é o aluguel, a conta de luz, a conta de água, 13 condomínio, terceiro, né? décimo terceiro. Tem que pensar Sim, no que você quer, né? Férias. exatamente. Além disso, você tem que fazer um cálculo para você juntar pelo menos 6 meses de reserva de segurança. Por que, que a reserva de segurança é importante? Imagina agora, né? Todo mundo teve que parar de trabalhar. Eu sei que vocês já podem atender online.
Então, as psicólogas que conseguiram se antecipar e atender online, continuam atendendo. Mega recomendo, gente. Atende, porque as pessoas estão precisando em casa. Então, não vai parar de ganhar dinheiro nem de ajudar as pessoas. Continua atendendo. Mas e quem não atende online? Ficou sem receber. Não é isso, Patrícia? Isso. É E crítico, né? é crítico. E aí, se você tem uma reserva, você vai fazer o quê? Caiu porque nem todos os pacientes quiseram ter atendimento online. Então, caiu um pouco a minha renda. Mas eu tenho uma reserva aqui para suprir. Eu não vou ficar nervosa achando que vai acabar minha vida porque eu estou sem paciente. Então, dentro desse cálculo que vocês já fazem, que você até ensinou eles a colocarem lá na planilha, inclui Sim. lá um pouco a reserva de Reserva segurança. financeira. Porque você vai fazendo todo mês. Todo mês um pouquinho. Aquela tua consulta para o paciente tem que ter o teu custo da reserva. Sim, Porque o dia... e aí você tem que saber, se você cobrar menos do que aquele valor ali de terapia, você está pagando para trabalhar, e não é Exatamente. inviável, é inviável. Então, assim, a curto prazo. E a Aline, que você está falando é super interessante, porque além disso, que essa reserva financeira que é, né, essencial, eles têm que começar a pensar em diversificar. O Uhum. psicólogo não precisa de ficar fechado entre quatro paredes, né, ali, ou então só atendendo online. Ele tem muitos produtos, tem muitas informações que ele pode gerar isso como infoproduto, treinamentos online, roda de conversa, desafio. Tem tanta coisa interessante para fazer, para pensar fora da caixa, pensar no público-alvo. Não é fazer por dinheiro, aí já começa a história errada, né, Aline? É, Não é fazer para ganhar dinheiro, é você fazer para gerar transformação naquele público-alvo que você atende, que você gosta, que você se identifica. E aí, você fazendo por amor, as coisas vão se conectar até você, né? e, Porque é um. e acreditar que é possível cobrar por isso, né? Porque tem muita gente que começa a fazer, começa a ajudar todo mundo, mas nunca cobra. Só vai fazendo de graça, só de Sim. graça, só de Tive esse graça. erro também, tá? Adorava ficar semeando, semeando, semeando e não cobrava. Semeando, semeando. Gente, outras pessoas vão lá e, né, colher, fazer a colheita, porque eu só semeio. A gente tem uma dificuldade imensa, Aline. A gente tem um problema de cobrar. Acho que a gente está voltado para uma situação humana, né? Desenvolvimento humano, ajuda humanitária. Nossa, parece que na faculdade é feita uma lavagem cerebral durante 5 anos e meio, no psicólogo, em mim, eu incluo, que a gente tem que realmente não se expor, que a gente não pode ter muito contato com pessoas, porque a gente tem que ser mais discreto, que a gente tem que ter voltado um valor assim, humanizado, de atender e tal. E a gente fica travado quando muda, né? Mudou a pandemia, tem que ir para o online. Igual você falou, quem não se antecipou está tendo essa dificuldade. Então, lá atrás, eu me via com essas dores. Por isso que hoje eu tento destravar o máximo para elas conseguirem realmente empreender, porque senão não vão sobreviver, né? Exatamente. O que eu falo, eu ensino meus alunos é o seguinte: quando você cobra pelo seu trabalho, você consegue ajudar mais pessoas. Se você não cobrar o justo, daqui a pouco você não pode mais ajudar. Porque você vai ter que arrumar outro trabalho, vai ter que trabalhar numa empresa, vai ter que fazer alguma coisa. Então, precisa ver que o que você está cobrando, aquele valor, é o justo. Quanto mais você cobrar, melhor vai ser o teu trabalho. Porque você vai poder estudar mais, se Capacitar. aperfeiçoar mais. Né? Então, tá tudo ligado. A gente precisa entender que o dinheiro, ele é só um recurso. E que as pessoas têm. Eu acho que os psicólogos, eles têm que entender isso, tá? Tem gente que fala assim, mas as pessoas estão sem dinheiro. Gente, as pessoas quem? Tem pessoas sem dinheiro? Tem. Tem pessoas com dinheiro? Tem. Tem Tem, pessoas com mais dinheiro do que tinham antes da pandemia? Tem. tem, tem. Principalmente quem está no digital, né? Então, que já começou antes e tudo mais. Então, Aline, você está falando uma questão assim que é quebra de crença mesmo. Assim, a gente parar de mimimi, que é pandemia, que eu não tenho como atender, que eu vou ficar sem dinheiro, a escassez, está difícil, e pensar fora da caixa. Sim. É fazer o que eu não fazia antes, é ir realmente para começar indo para online. Vai devagar, não precisa de ir com tudo. A gente sabe que existe uma mudança de percepção, que não é fácil, mas se a gente começar.
Essa semana, por exemplo, eu estou super feliz que minhas alunas aceitaram o desafio de fazer live comigo. Eu estou, assim, super orgulhosa, porque eu sei que é difícil, Aline, a Sim, primeira vez, não é difícil? é Você lembra da difícil. sua primeira vez? Não foi difícil? Lembro. Então estou super orgulhosa. E é isso. E a partir de uma, vão ser milhares, vão ser muitas. As pessoas começam a se permitir, né? Quando você Exato. vence o seu medo, você consegue fazer outras coisas que você nem imaginava fazer antes. Então, essa questão aí da finanças, né? De você quebrar essas crenças, de saber que você pode ajudar mais pessoas. E eu fiz isso comigo também. Eu comecei a falar assim, olha, que eu achava, associava o dinheiro a algo que eu era uma má pessoa. Se eu Uhum. tiver muito dinheiro, eu não vou ser uma pessoa legal, eu vou ser uma pessoa orgulhosa. Eu associava isso, que eu seria orgulhosa se eu tivesse muito dinheiro. Aí eu pensei assim, gente, mas aí estudando o assunto, falei assim, se eu tiver mais dinheiro, eu vou ajudar mais pessoas. Eu posso fazer caridade se eu quiser, eu posso ajudar outras alunas com o investimento do curso que eu tenho, aprimorar, né, sabe? Fazer outras coisas legais também com ele. Então, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Isso é aos Exato. poucos, né? O dinheiro é só um recurso, é só uma ferramenta. Se a pessoa é boa, ela vai usar bem. Se ela é má, ela vai usar mal. Né? Então, a gente viu agora, no meio dessa pandemia, tem uma investigação de pessoas que estão desviando o dinheiro que é para comprar respirador. Aí a gente para e fala, não é possível que as pessoas estão fazendo isso. Estão, mas aquelas pessoas estão fazendo isso por... A culpa é do dinheiro? Não, a culpa é delas. O dinheiro, Valor. ele não tem personalidade. Né? O dinheiro, ele não é bom e ele não é mau. Ele é só um recurso. A água é boa ou a água é ruim? A água é neutra. Se você vai beber, ela é ótima. Só que se você mergulhar no mar e não souber nadar, você vai se afogar. Então, o dinheiro é a mesma coisa. Então, quando a gente para e pensa, ok, eu sou psicóloga, eu quero ajudar as pessoas, eu fiz isso por amor, por paixão, vocação, mas eu tenho que ser bem remunerada. Porque se eu não for bem remunerada, como que eu vou ajudar mais pessoas? Não vai dar. Né? E eu vejo muitas pessoas assim, poxa, eu fiz psicologia. E você não trabalha com psicologia? Não, não trabalho não, porque não consigo ter cliente, a consulta é muito baixa. E aí vai trabalhar de vendedora, vai trabalhar Sim, dentro de... bancária, vai trabalhar de outras coisas. É, Aline, você está falando uma coisa que é tão verdadeira e uma dor, porque o psicólogo tem uma missão de ajudar pessoas, sabe? uhum, Eu sou psicóloga, lá atrás eu falei assim, gente, eu estou já rasgando meu diploma, né? sim. Quando eu não atuo dentro do que eu acredito, que seria realmente uma transformação da vida das pessoas. E a gente fica angustiado, porque a gente quer mais pacientes, só que a gente não sabe o caminho. E aí eu comecei a ficar aquela louca dos cursos, sabe? Aquela que faz curso de marketing, de venda, de mentoria, de negócio, de tudo. Não estava entendendo uma conexão nada com nada. E eu descobri um caminho, um passo a passo para os psicólogos conseguirem fazer o que eu fiz, que é dar conta de pedir demissão, empreender. Então, assim, é dolorido escutar isso aí. Porque é o que acontece mesmo, né? Da gente não conseguir lidar com essa questão do dinheiro, das finanças e acreditar que não é possível. Aí eu queria que você me desse, assim, uma luz, porque eu tenho muitos psicólogos que às vezes querem se desenvolver, e você está falando, às vezes eles não cobram um valor justo, então eles não têm dinheiro para fazer capacitação, porque eles Uhum, estão ali na escassez, e às vezes eles não enxergam como investimento. Quando sim, existe um curso, uma formação, eles acham que é custo, e às vezes pagam outras coisas. Às vezes paga ali R$ 1.000 num kit de produtos de beleza, mas não paga numa formação. Estou dando um exemplo, tá? sim. Então, eles começam a não ter prioridade na vida deles também, sabe? Assim, acaba que tem uma distorção aí, o que que é custo, o que que é caro, o que que é investimento. Que dica que você dá, assim, sobre essas pessoas? O que que eles podem investir? Como tirar essa... A primeira coisa, Patrícia, é a gente ver assim, isso que eu vou fazer agora, ele vai me ajudar a crescer? Vai me ajudar a sair de onde eu estou para o lugar que eu quero ir? Então, essa é a primeira coisa. Porque você já tira essa confusão. Ai, vou gastar dinheiro com isso, não. Ah, não, isso é... Quando eu tiver dinheiro, eu compro esse curso. Quando eu tiver dinheiro, eu melhoro na minha profissão. Porque não está dando dinheiro, é aquele Tostines, né? Já que não está dando dinheiro, eu não vou investir para crescer no meu negócio. Aí, como você não investe para crescer o negócio, continua sem ganhar dinheiro. Então, uma técnica que eu uso, que super funciona, eu quero comprar, por exemplo, eu quero comprar um curso. E o curso custa R$ 1.000. O que eu vou fazer? Eu paro e olho assim, quantas pessoas que eu preciso atender para eu pagar esse curso?
Aí eu vou fazer a conta. Se a minha consulta estiver barata demais, eu falo, nossa, eu vou ter que atender muita gente para pagar esse curso. Então, o que eu posso fazer? Posso aumentar um pouquinho minha consulta? Aí eu vou dar uma ajustada no meu preço. Ah, beleza. Agora eu quero esse curso, então eu vou atrás das pessoas. Isso é o que eu chamo de fazer dinheiro. Porque a gente não ganha dinheiro, tá? Gente, ninguém ganha dinheiro aqui, quem é adulto. A não ser que ganha mesada dos pais e já é adulto. Porque fora isso, não ganha. Amei, Aline, amei, adorei. Gente, chamam pessoas para essa live tá bombando. A Aline tá quebrando todas as nossas crenças aí como psicólogos, para a gente parar de dar desculpas, parar de ficar travado com coisas que não vão nos levar a nada e fazer a gente empreender, fazer a gente realmente trazer nossa missão, colocar nossa missão no mundo, gente. Tem muitas pessoas precisando, né? Que a É gente isso coloque mesmo. nossa mensagem no mundo aí, né, Aline? Então, ninguém ganha dinheiro, você faz. Então, o que eu preciso fazer para ter esse dinheiro? Quando a gente faz isso, a gente muda uma chave na cabeça. Sim. E aí eu falo, tudo bem, eu preciso daquilo, eu quero aquilo, eu vou fazer mais. E aí você até falou assim, Paty, ah, porque você vai para o online, você faz uma live. Só que as pessoas não podem ficar passivas. Fiz uma live hoje, vou esperar que chegue um cliente hoje. Porque é uma semente que você está plantando. Mas elas podem buscar outras formas. Então, ela Sim. pode estar na internet e falar com alguém, e fazer um WhatsApp, ligar para outra pessoa, perguntar para a prima se Fazer tem algum parceria. parceria. Tem que fazer o dinheiro. Quando você descobre que Aline, você é deixa a eu te sua contar máquina de deixa eu te fazer contar dinheiro, um segredo. Deixa eu te contar um segredo. Na minha vida toda, eu fiz dinheiro. Nada que eu fiz, eu tinha o dinheiro para fazer e fui lá investir. Todos os treinamentos que eu fiz, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer para poder pagar esse curso aqui? Eu não tenho esse dinheiro agora. Não, com uma, duas pessoas pacientes que eu conquistar, eu vou pagar. E fiz. E joguei o isso. chapéu. Porque isso também dá coragem, né? Ó, eu tenho É, que fazer acontecer, eu vou fazer é, acontecer, eu vou fazer acontecer. E você começa a ver que dá certo. dá E certo. nenhum deu errado. Até Uhum. agora, né? Até agora. Dá certo, porque você coloca uma meta e você sabe como que os psicólogos vão fazer dinheiro. Foi como você falou. Às vezes eles acham que é só com a consulta, mas não é só com a consulta. Você tem grupo de desafio, você tem roda de conversa, você tem grupos, né? Pode fazer grupos de Livro, terapia, e-book. e-book, livro, um monte de coisa. Então, o que eu preciso fazer para que esse dinheiro venha para mim? Né? Porque o dinheiro já existe, eu só vou entregar alguma coisa para alguém e esse dinheiro vai vir. E o melhor de tudo é que quando você faz dinheiro com a sua profissão de psicóloga, você ainda está ajudando as pessoas. Sim, esse é um prazer. A gente trabalha por amor, né? Você faz aquilo com os olhos brilhando ali. A gente não está fazendo mal. Nós, psicólogos, temos que entender que a gente não está fazendo mal. A gente falando de dinheiro, que eu tenho certeza que tem pessoas entrando nessa live, nossa, que psicólogo mercenário falando de dinheiro. Gente, a gente faz por amor. Só que o dinheiro vem. É diferente, né? E se não tiver Então, dinheiro, não dá para fazer, porque sem dinheiro não paga você não aluguel, consegue fazer, você não não consegue ajudar outras consultório, pessoas. não paga secretária, não paga luz, não paga Escola água. de criança, não paga roupa, não paga nada. Exatamente. Seu Então plano de saúde. tem que ter. E você tem que viver bem. Porque se você estiver bem, você vai atender bem seus pacientes. Agora imagina, se o psicólogo está ali, nossa, com a cabeça fritando que ele tem que pagar aquelas contas, tem que pagar a escola da criança, não tem dinheiro, tem que pagar outra coisa. Ele também não vai conseguir trabalhar tão bem, sabendo que eu amo o que eu faço, mas não me dá dinheiro. Mas o que você sugere, Aline? Eu sei que você deve trabalhar muito com isso, assim. As pessoas que têm esse medo, porque a gente está falando de empreendedorismo, de jogar o chapéu, correr atrás, ir lá botar a cara. E outra coisa, se lançar, né? Às vezes você vende uma coisa que você nem tem ela ainda. Eu Sim, vendi um e-book que eu ainda vou construir. Eu fiz um treinamento online que eu ainda vou fazer ao longo do caminho. Então, assim, isso é, né, empreender também. E o que você sugere para essas pessoas que travam, sabe? Que aí fala assim, ai, mas eu não consigo atender online. Ai, mas eu não consigo fazer um treinamento sem estar pronto. Ai, não consigo. Entendeu? O que você sugere para destravar? olha, e se É lembrar você das contas para pagar, dos boletos? primeiro, é que às vezes a conta para pagar ela funciona mais como paralisante do Do. que como estímulo, né? Porque tem algumas pessoas que falam, meu Deus, não vou conseguir mesmo, e aí para. O que eu aconselho? Coloca um pezinho na água.
Porque quando você percebe que você dá conta, você vai ficando mais forte para o próximo desafio. Então, por exemplo, uma psicóloga, um psicólogo aqui que nunca atendeu online. Ao invés dele pegar e marcar 5 pacientes online, marca o primeiro, marca o segundo, Pode né? fazer até voluntário, né, Aline? Quando é o Até primeiro, faz voluntário. voluntário, para aprender, né? Exatamente. Isso. Para quê? Para que ele não se sinta na obrigação. Eu sei como é que é o medo. Nossa, eu vou cobrar, mas e se for ruim? Né? Porque eu sei que fica pensando isso. Vou cobrar consulta no online. Teve alguém que falou assim, ó. Alguns pacientes não aderiram ao online. É. Gente, até desculpa pelo que eu vou falar para você. Mas não aderiu porque você não fez ele acreditar. Negociação, né? É você convencer que aquilo vai ser bom, fazer um teste, ensiná-lo a Fazer usar a teste. ferramenta, mostrar segurança. Exatamente. A gente tem que mostrar segurança. Se eu tô morrendo de medo, a pessoa fala que eu não quero, então tá bom. Então vamos Isso. lá, pega na mão, abre junto, né? Então, assim, é isso. E outra coisa, uns não vão querer mesmo, Aline. Mas 90% vão querer, alguns Não. outros não, né? Olha, eu atendo online, né? Atendo já há 5 anos, e eu já tive clientes que eram mais resistentes, né? Que não queriam online. E aí, o que eu fazia? Eu falava, olha só, tudo bem, mas vamos fazer hoje online para você perceber como é? E aí a pessoa aceitava fazer um dia online. E aí, sabe o que ela percebia? Que ela não Muito tinha que melhor, pegar trânsito, que ela muito não melhor. precisava sair de casa, que quando terminava ela já estava em casa ou no trabalho. E aí, a partir dali, ela queria fazer um online. Então, é a gente mostrar para a pessoa o ganho que ela vai ter com isso, né? Principalmente a terapia, né, gente? As pessoas estão em casa trancados, mais ansiosos, mais cheios de medo, cheios de trauma. Vai parar logo a terapia? Não, né? É aquela coisa que não é para parar. Então, é mostrar o valor e colocar um pé na água. Você falou a questão do e-book. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem condição de preparar um e-book. Para Talvez em agora. 3 dias está pronto. É. Às vezes a pessoa já está com ideia, é só ir lá no Canvas e fazer, né? Psicólogo Exatamente. tem muita ideia ali. Nós somos muito criativos, a gente tem, né? Sabe? Acho que todos os profissionais têm criatividade, né? Mas o psicólogo ele é muito subjetivo, ele estuda Uhum. muito, lê muito, tem muita ideia, tem que colocar no papel. Só isso. E Tem que aí, pôr. vai e vende. De repente, você está inseguro de vender ainda. Cria logo, então. Cria, manda para um amigo, manda para uma amiga, pede opinião, porque às vezes a pessoa nunca fez. É aquele medo do que nunca fez. Nossa, eu vou lançar um e-book, o que vão pensar de mim? Vão me julgar? Vão isso, vão aquilo. Então, manda para uma amiga, manda para um amigo, pede para ler. Se a gente conseguir, se ela conseguir ver que aquilo está ajudando, ela já põe preço. Outras pessoas já vão querer, né? É mais trabalho. Exatamente. É como se fosse pegar embaixadores, sabe, Patrícia? Vamos supor que ela criou um e-book, mas ela não tem uma grande audiência na internet. Então, ela pega embaixadores. Ela escolhe 10 pessoas que tenham vários amigos. Vamos imaginar que seja um e-book Como Controlar a Ansiedade na Quarentena. Tem várias pessoas precisando. Adorei, gente. Pega esse tema aí, podem fazer repetido, aí vocês já colocam o nicho, né? Como controlar a ansiedade na quarentena para idosos, para Isso, adolescentes, para crianças, para mães, para pais, para profissionais liberais, sei lá, cada um nicha de isso. acordo com a sua área, né? Aí você escolhe 10 embaixadores. Os 10 embaixadores são pessoas que você conhece e você fala: olha, eu criei esse e-book aqui e eu estou vendendo por X reais. Põe um valor lá no teu R$ e-book. 9,90, R$ 19, R$ 29, Isso, qualquer valor. isso. E essa pessoa, ela vai falar para as outras. E vai falar para. E outra coisa, tem gente que pode fazer isso, né, Patrícia? Até falar assim: ó, parte desse valor eu vou doar para uma ação social ou eu vou doar para a cesta básica. Então, vamos supor que você ia vender por R$ 9,90. Você põe por R$ 19,90 e fala que 50% você vai doar para uma causa que você Sim, acredita. sim. As pessoas vão se sentir ainda mais motivadas por divulgar o seu trabalho e outras pessoas vão conhecer. Então, a gente tem que perder o medo de vender. Achar que vender é feio. Não tem nada de feio em vender. Vender é você. Quem não vende é egoísta. Eu já falo logo isso. Adorei, adorei. Quem não vende é egoísta.
Se eu tenho uma coisa muito boa e eu não quero vender para você, eu tô sendo egoísta, eu tô tirando o seu direito de ter acesso ao que eu sei. Você concorda, Paty? Concordo, concordo totalmente. Então tem que parar de pensar que vender é feio, que é de mercenário. Ai, fulano é interesseiro. Não é E sabe o que que interesseiro. acontece, Aline? Sabe o que acontece com o profissional da psicologia? A inocência do conhecimento. A gente acha que todo mundo sabe o que nós sabemos. Por a Não, gente estudar, as pessoas, os psicólogos pensam, nossa, todo mundo já sabe sobre isso aqui é senso comum, isso aqui. Aí a pessoa se sente desvalorizada. E não é, gente. Nós estudamos 5 anos e meio. Estudou Freud, todos os teóricos lá, né? O Becker, na comportamental, e Jung. Nós passamos 5 anos e meio estudando assuntos de teoria e prática para depois falar que é o que a gente sabe, outras pessoas sabem. Então, nós temos um conhecimento que é valorizado, a sociedade valoriza. Sabe por quê? Uma vez, Aline, eu fui fazer uma... Estava num grupo de WhatsApp de mães, né? Aí a mamãe falou, eu estava naquela fase ainda que eu não me identificava como profissional de psicologia. Eu achava que era gerente de RH, que eu era administradora. Aí a mãe virou para mim e falou assim, não, mas eu quero uma opinião da psicóloga. Eu falei, hã? Cadê a psicóloga? Juro, eu quero uma opinião sua. Você é psicólogo, você tem propriedade para falar. Aí eu me responsabilizei. Falei, gente, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me enxergar como psicólogo, eu tenho que buscar esse interno, porque a gente estudou, a gente não esquece o que a gente estuda, é só sim, você saber acessar. E aí eu comecei a mudar minha postura também. As pessoas enxergam muito mais do que o próprio psicólogo enxerga. com Então, certeza. E as pessoas reconhecem, né? Se você fala alguma coisa, não, mas ela é psicóloga, ela sabe, ela estudou, ela entende. Então, tem que aproveitar, se apropriar disso mesmo, né? Que são até as crenças de não merecimento. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas tem tanta gente boa por aí, tem tanta gente. nossa, Aline, você Todo falou uma coisa que eu mundo escutei essa semana. Adorei. Pode falar. Todo mundo tem. Todo mundo tem gente boa em tudo quanto é lugar. Tem gente boa em tudo quanto é nicho, mas tem pessoas que querem você, porque se identifica com você, porque gostam do seu jeito, porque acreditam em você. Então, merece, sabe? Conecta com Aceita a que sua você merece. história, né? É. Conecta com a sua história. Cada pessoa tem uma história que individualiza. Você tem uma história, eu tenho uma história lá do RH, de querer ter mais tempo com minha família. Vim para a clínica para ter esse tempo, pedir demissão. Estou construindo uma história, né, assim, da minha jornada em cima disso. E cada pessoa tem uma história que conecta as outras. Tem Exato. gente que gosta do meu jeito de falar, tem gente que não gosta, tem gente que gosta da minha cara, tem gente que não gosta. E tá tudo bem, né? Eu Uhum. quero atrair quem gosta e expelir mesmo quem não gosta. É assim, não tem Sim, como. exatamente. Então, aceitar que você tem, que você merece isso. Porque eu acho que quando a pessoa acha assim, nossa, mas, ó, e cuidado, se você coloca o preço na sua consulta e você acha que é caro, você já não vai conseguir vender a consulta, não vai Você vai conseguir falar colocar esse tremendo, né? valor. É tal, né? Aí você não consegue, não tem segurança para passar. Porque você mesmo acha que é caro. Então, ó, ensino uma coisa para os meus alunos também. É, para e ver quanto que uma mulher gasta num salão de beleza quando ela vai no salão de beleza. Quanto? 200, 300, 500, depende, né, do que a pessoa vai fazer. Mas se for uma luz, se for uma tintura, 300, 400, 500, depende do salão. Pois é. E tem gente que todo final de semana ou toda sexta-feira vai no salão e faz escova, e faz unha, faz hidratação. Mesmo que não pinte toda semana, mas faz isso tudo. Ou Isso aí, seja, no mínimo, R$ 300 por mês. pois é. Aí, 300, R$ 400. se for toda semana, vai uns 400 pelo É, menos por é, mês, né? Uns é. R$ 100 cada, Mais cada até, né? Tem outras coisas que a gente não tá lembrando aqui, depilação, não sei mais o quê. Pois é. E gasta. Por quê? Porque ela vê valor naquilo. Então, o que ela está vendo de valor na terapia e que você não está vendo? Porque eu acho que às vezes o profissional não vê o próprio valor, mas a pessoa está vendo. Aquela outra pessoa que está do outro lado. Só que se você não se valoriza, a outra pessoa também não valoriza. Se você E, não vê valor nisso, a outra e pessoa não se vai ver. valorizar é saber falar não, Aline. Às vezes a Sim. pessoa, tem muitas pessoas que nos procuram e às vezes pedem para baixar o valor, mas é para, tipo, eles fazem isso com todo mundo. E se a Uhum. gente não fala do nosso valor e honra aquilo ali também, a gente começa, né, a Sim. baixar, 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 por fim você não cobra, não, você vai atender de graça.
E Então, por isso que é importante ter a planilha que você falou, que você ensina para elas, para eles, que é a questão do qual é o custo real, né? Da minha hora, da minha consulta. Porque se você não tem isso, você pode cobrar qualquer coisa. Mas tem um custo. Tem o custo da hora, tem o custo do aluguel, tem o custo fixo, tem a reserva, tem o 13º, tem as férias. Qual que é o Aline, e custo? tem a ver até com o público-alvo, né? Por exemplo, se eu quero cobrar um valor justo, eu tenho que me relacionar com o público-alvo que paga aquele valor justo. Exatamente. Relacionar que eu Pode falo escolher. assim, meu avatar, né? Meu persona, eu tenho que buscar aquele público, porque vai ser um público de escola particular, não estou fazendo que apologia o que é certo e errado, porque eu estudei em escola pública a vida inteira. Mas se a gente quer se diferenciar, até o bairro que a pessoa atende, o Sim. estilo do consultório dela, né? Então, assim, tudo isso interfere um pouco também na questão, além da sua transformação, né? Que eu acho que é o mais importante. Porque não adianta você querer cobrar caro de um público que não tem dinheiro para pagar, porque por mais que você seja maravilhosa, eles não vão poder pagar porque não recebem, né? Então não adianta. Mas foi o que eu falei. Tem pessoas com dinheiro. Tem gente sem dinheiro? Tem. Tem gente com pouco dinheiro? Tem. Tem gente com dinheiro? Tem. Tem gente com muito dinheiro? Também tem. Então, qual é a pessoa? Qual é o público que você quer atender? Agora, eu já atendi algumas pessoas que falavam assim para mim: Aline, mas eu não gosto de atender pessoa com dinheiro, não. Porque eu acho que gente rica é tudo arrogante. Aí, tá vendo? Aí não Entendeu? atrai, aí Aí não chega, aí não não vai flui. atender. Pois é. Mas é Então, baixa autoestima, né? De se sentir sim, inferiorizado, às vezes quando a pessoa exatamente. tem um poder aquisitivo maior. Aí, o que que eu dou a dica? Comece a experimentar os ambientes de pessoas que têm um poder aquisitivo maior, Sim. mais alto, né? Então você vai, às vezes, agora não tem como a gente sair, mas quando puder, aí o que que eu fiz? Aí eu vou dar minhas dicas. Eu comprei um sabonete mais caro, comprei uma toalha caríssima. Eu comecei a experimentar essa sensação, sabe? A gente brinca, tem umas colegas que a gente fala, é a cara da riqueza, né? A gente fica brincando. Aham. Então a gente começa a experimentar coisas que a gente nunca sentiu e que aquilo é gostoso também. De você Aham. se permitir ter mais, de você se permitir poder ajudar mais pessoas, fazer caridade. Porque quem ganha dinheiro, eu acho que tem que colocar nessa conta aí também de fazer uma ajuda humanitária, Sim. de fazer atividade social, isso é muito importante também. Então, assim, a gente se permitir em restaurantes mais caros, porque a gente só vai naquele mais barato. Uma vez a cada 3 meses ou 6 meses, uma vez por mês, vai lá, experimenta aquela sensação, né? Pra a gente se sentir merecedor. Nossa, isso aqui é tão bom, eu quero mais. Exatamente. E outra coisa que super funciona, que eu ensino é: faz uma lista de pessoas que têm dinheiro e que são boas pessoas. Pessoas que você gosta, pessoas que são pessoas doadoras, sabe? Pessoas que começa a colocar foco, tira o foco das pessoas ricas e arrogantes. Coloca o foco nas pessoas que são ricas, que têm dinheiro e que são maravilhosas. Aí uma vez eu mandei uma cliente fazer isso, e aí ela fez uma lista enorme. Aí ela falou: Nossa, Aline, e você acredita que eu nem lembrava que essa pessoa era rica? Ela é Olha tão só. maravilhosa que eu não lembrava que ela era rica. Eu falei: Pois é, porque é você que está com a crença de que os ricos são arrogantes. Então, logo sua amiga, que é maravilhosa, não pode ser rica. Entendeu? E aí ela foi Uhum. quebrando isso, quebrando esse preconceito. Que as pessoas são normais, gente. Tem pessoas que são arrogantes e são pobres, e tem pessoas que são arrogantes e são ricas. Então, assim, É é só estilo uma pessoal, questão né? da cabeça da pessoa ali. Então, tirar isso, aceite pagar uma pessoa que tenha dinheiro que vai poder te pagar bem. Porque quem vai poder te pagar bem é quem tem mais dinheiro, não tem jeito. Uhum. Então você vai ter que entregar valor para essa pessoa que pode te pagar melhor. Eu sempre ensinei isso para os meus alunos. Você quer receber mais? Escolhe o público que pode pagar. Até Sim. endividado, que a gente trabalha com endividado também. Ah, Aline, mas endividado não tem como pagar. Claro que tem. Porque eu tenho um endividado que não tem dinheiro, eu tenho um endividado que tem dinheiro e vive enrolado, e eu tenho um endividado que tem muito dinheiro. E assim mesmo está endividado. E ele paga. Por quê? Porque ele vai sair daquela dívida, vai viver feliz e contente sem dívida. Então ele paga. Então a gente tem que focar em quem paga. Tá vendo? Olha pra você ver que diferença, né? Outra coisa, Aline, é a gente também começar a ler biografia de pessoas que, Uhum. né,
fizeram uma história aí de sucesso, igual eu assisti. Eu não sou muito de Netflix, não, porque se eu começo a assistir, eu não paro, né? Mas, assim, no feriado eu assisti uma série que é da Madame Wake. Muito E bom. ela, muito boa, né? E ela fala dessa questão de empreendedorismo e ela veio do zero mesmo, né? Ela era Sim. lavadeira, tinha aquelas crenças todas, ela foi construindo a carreira e foi a mulher negra mais rica dos Estados Unidos na época dela, milionária, né? Então, é muito disso, a gente vê essas histórias de sucesso. Nada é fácil, Exatamente. nada é fácil. A gente quer dinheiro fácil, né? Sentar ali no consultório, ficar de braço cruzado, esperando. Não, é suado, mas tem que fazer por amor. Exatamente, é porque o profissional liberal, no geral, né, não só os psicólogos, mas advogados, nutricionistas, dentistas, tem muito aquela mentalidade antiga que, olha só, isso é uma sacada que a gente tem que observar. Antigamente, a gente tinha poucos profissionais. Então, dentro dos bairros, tinha um dentista, um nutricionista, um psicólogo, um médico. Ele precisava sair para buscar cliente? Não, todo mundo ia buscar ele, não tinha mais ninguém. Todo mundo sabia. Eu lembro quando era criança que tinha um dentista no bairro. Todo mundo era cliente daquele dentista, né? Todo mundo ia no mesmo dentista. O fotógrafo era um também. Todo mundo fazia festa de criança, casamento, 15 anos, mesmo fotógrafo. E aí, nós que viemos dessa geração que os nossos pais só tinham acesso a uma pessoa, mas todo mundo queria o quê? Que os filhos fizessem faculdade. E aí os filhos fizeram faculdade, se formaram. Agora nós temos vários psicólogos, vários médicos, vários dentistas, vários advogados e a gente tem que aprender a empreender para ter cliente. Porque não adianta ficar sentado no escritório ou no consultório esperando que alguém vai bater na porta, porque não vai. Uhum. Então, é mudar essa cabeça de quando a gente era criança, que a gente via a postura dos médicos e ver agora como que é agora. Um dentista hoje, não adianta ele colocar o nome dele lá naquele livro do Ah, bairro. é. Eu esqueci o nome, tem uns sites aí que também colocam. Não adianta, as pessoas não Jornalzinho do vão. bairro. Uhum. Não vão, as pessoas vão por indicação, as pessoas procuram os dentistas na internet, procuram os psicólogos na internet, procuram no YouTube. Gente, mudou, o mundo mudou e vai mudar cada vez mais. Vai mudar. Se a gente está passando por isso, imagina os nossos filhos daqui a 10 anos. Como que vai ser? A gente está falando isso aqui, é uma pura verdade, mas as pessoas não precisam de desesperar, né? Acho que assim, Uhum. tem isso também mudando, mas se a gente começar a dar um passo de cada vez, como a Aline falou numa fala dela aí, né? Vamos olhar e dar qual que é o próximo passo, nosso Sim, GPS, qual que é o próximo passo? É esse, vou dar, é difícil, mas eu vou dar esse passo, depois eu vou dar outro passo, e por aí, então, quando você viu, você já aprendeu a andar igual a bicicleta, né? Que a gente exatamente. cai, levanta. Então, a gente não pensar que é difícil, porque a gente está pensando no topo, né? Vamos pensar no próximo caminhada ali, não vamos pensar nas coisas mais difíceis que a gente tem que fazer. E aí a gente consegue. Aí vai Exato. acumulando, né, conhecimento, o cérebro vai desenvolvendo, você vai tendo mais coragem, você vai recebendo mais elogios, os pacientes vão gostando, você também vai se encorajando, e aí vai, flui. Exatamente. E se a pessoa fica sentado numa situação passiva só esperando, o tempo passa e não desenvolveu novas habilidades, não desenvolveu, não aprendeu com outras pessoas, né? Eu acho que assim, Patrícia, uma das coisas que mais me fez crescer nesses últimos 5 anos que eu mudei, porque eu era dona de escola, né? Então, Ah, que eu tinha legal. escola física, eu ficava lá esperando os pais chegarem, visitar a minha escola, matricular os filhos lá e tudo. Em 5 anos, o que mais fez mudar a minha mentalidade foi andar com pessoas que também estavam se desenvolvendo. Por quê? Porque a gente fica naquela vida que eu vivia, tava todo mundo na mesma. Na escassez, né? Tava todo mundo ali, tá bom, vamos esperar, vamos ver se chega mais aluno, vamos ver o que que a gente faz e tal. Quando eu saí dessa realidade e fui para uma realidade que as pessoas estudam, que as pessoas buscam conhecimento, desenvolvem habilidades, Empreender, né? empreendem, se desafiam, aí a gente abre os olhos e fala assim: opa, não tenho que fazer alguma coisa também, deixa eu caminhar, É o deixa eu dar poder do grupo, né? É o poder do grupo. É fantástico isso. e aí a gente nunca mais para, né? A gente Por isso continua que caminhando caminhar, sempre. por isso que caminhar acompanhado, você vai mais rápido e mais longe até, porque você começa a se Exatamente. inspirar em histórias, você começa a ver que as suas dores são as mesmas de outras pessoas,
E aquilo ali você vai se encorajando, vai avançando. Aí você ouve o colega falando assim, ó, eu fiz isso para resolver isso. Aí você vai lá e faz. Não é Exatamente. verdade? Isso é É muito isso. legal. Isso acontece muito nos cursos, né? Que a gente tem, Sim, as pessoas uma encorajando a outra. É muito lindo, assim, o movimento. Mas, é. assim, Aline, eu tô com o relógio aqui. Falta... Já tá no horário, não tá? Da live? Você tá com o Já relógio aí? tô. 8h50 aqui. Já daqui a pouquinho já tá acabando, né, Aline? É. Nossa, Aline, eu falava com você aqui a noite toda, porque você é o máximo. Olha, as meninas estão falando aqui, ó, 5 anos de graduação e 2 anos de pós. Você vai. Nossa, muita Coloca no coisa, hein? lápis, na ponta do lápis aí, faz a conta. Faz a conta para poder ver quanto que você já investiu. Aham. O Gente, dinheiro e não é dinheiro. assim, vende para quem quer comprar, atende quem quer, né? Quando a gente pensa em, mas eu acho que fulano não paga. Tá bom, aquela pessoa não paga, mas o outro paga. E quanto mais você for entregando valor, mais as pessoas vão vendo que vale a pena pagar, sabe? Eu sei que Patrícia ensina isso aqui, que é o nicho, porque o nicho é o poder, né? As Sim. pessoas não querem qualquer psicólogo. Ele quer um psicólogo especializado. Eu lembro que quando meu filho tinha 7 anos e ele tem problema de restrição alimentar. Ele que escolhe o que ele quer comer desde 2 aninhos. E aí eu falei, não, vou levar ele para fazer terapia. E eu não queria qualquer psicóloga, eu queria uma psicóloga que atendesse criança, que fosse especialista em transtornos alimentares. Olha pra você ver, que legal. Olha pra você ver, você já é nosso cliente, já pensando na diferenciação. E nós morremos de medo de super nichar e perder cliente. Não, não pode Olha, perder, olha a não. mentalidade do psicólogo, que nós temos que quebrar isso também. Quanto mais você Exatamente, se diferencia, mais você se torna único na mente das com pessoas, mais você se certeza. especializa, Ó, estuda sobre. transtornos alimentares. Gente, o quanto de pessoas que têm transtorno alimentar? Criança, adulto, né, adolescente, muita gente. Então, quando eu fui buscar, eu fui para uma amiga que era psicóloga e falei: olha, eu quero, mas eu quero uma psicóloga que seja especialista, que atenda criança, seja especialista em transtorno alimentar. E aí eu achei uma psicóloga, paguei mais caro, mas porque eu queria que fosse especialista. Então, esse poder do nicho é de você realmente falar assim, não, eu não atendo qualquer pessoa. E a gente não perde. A gente não perde. Por quê? Porque as pessoas conhecem pessoas iguais a ela. Então, todas as vezes que alguém chegava para mim e falava, Aline, meu filho também tem problema com alimentação. Nossa, vai lá que a minha psicóloga é especializada nisso. Né? Então, tem que olhar para aquilo e você se torna um diferencial, porque não tem mais o médico de família do bairro, né? Como a gente falou aqui. Não tem Sim. mais o dentista único do bairro. Como que você se torna único? Tendo alguma coisa que o outro não faz. Aí você pode cobrar mais. E o mais importante disso também, não é o mais importante, mas que é importante é você atrelar isso a algo que você ama, né? Algo da Uhum. sua história, conexão com o seu propósito. Por isso que eu falo, empreender com propósito na psicologia, a gente descobrir o que a gente verdadeiramente ama, que está ligado à nossa história e nichar, né? E você escolher o público que você quer trabalhar. Isso Então, mesmo. aí é poder, né? Aí a pessoa realmente consegue aumentar, se rentabilizar, ela consegue ser feliz, porque ela não trabalha por dinheiro, ela trabalha porque ama, ela começa a se desenvolver e vai ficando mais criativa, né? Então é muito legal. Aline, tem um colega falando a importância do nicho está enraizado na Aline. Eu tô vendo aqui, a Aline tá arrasando. Acho que é porque elas estão acompanhando minhas lives lá também no meu Insta, que eu tô fazendo live de manhã. E aí a gente falou muito de nicho, muito. Que legal, Aline. Você quer dar algum recado, né? Passar para a audiência aí algum recado seu? Então, quero agradecer você aqui pelo convite. Falar que eu adoro conversar com psicólogos que também têm a mesma missão que eu, né? Que é ajudar as outras pessoas. E deixar para vocês essa mensagem, né? Se valorizem. Não é cobrar o que as pessoas não podem pagar, mas acreditem que tem pessoas que podem pagar. Eu acho que é esse o principal virada de chave. Acreditem que existem pessoas que pagam. Quando você não acredita nisso, você nem oferece. Você não se posiciona. Quando você começa a acreditar, você vê, nossa, será que a pessoa paga quanto eu estiver cobrando?
paga. Então, vai atrás desse público. Agora, se você ama atender alguém que não tenha tanta condição de pagar, ajuste o valor da sua consulta, mas faz o que a Patrícia falou. Põe Faz na um planilha cálculo. teus custos. Não vai pagar para trabalhar, porque senão você vai ter que parar de trabalhar. Não é Sim. nem opção. É assim, coloca o oxigênio primeiro em você, depois no outro. Né? Porque se você Uhum. não tiver oxigênio, o outro não vai ter. E aí Então você não você consegue tem girar. que rentabilizar, senão você não vai conseguir continuar. Então, olha para isso, olha para suas finanças com mais. Não é assim, eu tenho que segurar, porque às vezes o psicólogo pensa isso, né? É só eu economizar, é só eu segurar. Ok, segura, cuida, mas pensa também no outro lado, da prosperidade, de você poder se libertar para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, né? A gente fala ganhar no senso comum, mas é para fazer aquele dinheiro que você precisa, porque tudo é possível. Olha, Paty, o tanto de gente que eu conheço que não tinha nada nessa vida, tipo zero, e que hoje são milionários, são, Sim, sabe, muitas sim. pessoas. Então, assim, é super possível. Eu sou apaixonada, né? O que eu mais gosto de fazer é ajudar as pessoas a ganharem dinheiro. Então, eu fico Aham. apaixonada quando as pessoas descobrem isso. Uhum. Já está sendo que você entende por mim, já ouviu a colega comentando, né, que ele sentiu assim, né, que ouviu que era muito boa, quer dizer, já tendo reconhecimento, né, do seu trabalho, e é verdade, a gente vai atraindo pessoas que vão gostar do nosso trabalho, que vão Sim. se conectar, né? Aline, mas muito obrigada, eu ficaria aqui, assim, horas e horas, muito feliz por você ter aceitado. Esse trabalho de fazer live, sabe, ele tem esse viés de a gente se aproximar de pessoas que Sim. estão conectadas, às vezes, com os mesmos ideais, de ajudar outras pessoas, então isso é incrível. E a gente escutar tantos comentários, né, como os colegas estão colocando aqui na live, falando que já estão começando a fazer movimentos, o quanto que é importante um assunto desse. As pessoas que procuram a gente no inbox falando, nossa, eu mudei minha percepção, agora eu estou fazendo isso, eu já comecei a atender online só porque uma questão de live. Então, isso que não tem preço, essas mudanças que a gente consegue, às vezes, com o assunto de interesse, né, das pessoas. Então, assim, beijo mesmo, muito obrigada e fiquei muito feliz com a sua participação. Tenho certeza que todo mundo gostou aqui também, as pessoas comentaram e agradeço mesmo. Muito bom. Ó, a Janaína falou ali que ela quer atender particular, mas quer abrir um consultório. Janaína, aproveita que pode atender online, começa a atender online. Sim, e aproveita que semana que vem, no dia 11 ao dia 15, tem o Empreender com Propósito na Psicologia. Eu vou falar muito disso. E as inscrições são online, através da minha bio. É gratuito, é online também. A gente vai falar de muitas informações importantes lá. Tem mais de 1.200 pessoas inscritas, Alice. Eu estou, assim, super feliz. Que bom. E muito feliz, assim, né? Começando aí já com 1.200, né, pessoas. E é online, gratuito. Então, gente, olha, não tem escassez, não. Vamos lá. Conhecimento é poder. E vai ter muita informação interessante lá. E se acessam a bio, deve ter algum post meu também falando sobre isso. E vamos lá para poder participar juntos aí, transformar a psicologia, né? Trazer essa psicologia para mais pessoas. E chame os colegas psicólogos. Quem não assistiu a live, assiste no gravado, que vai valer a pena. Isso mesmo. Obrigada, Tati. Obrigada a você. Um beijão, Aline. Tchau. Outro. Tchau. Gente, muito feliz por vocês estarem aqui. Estou escutando aqui as colegas que já se inscreveram. Tem pessoas que estão aí, né, na live que não se inscreveram. Quem está no ao vivo, quem está no gravado, vai lá na bio. Já está terminando. E um recado que eu dou para vocês. Temos que fazer a diferença. Então, permita-se ir além a cada dia. E vejo vocês amanhã na live também, que está imperdível, amanhã às 15 horas, falando de autoestima e autoimagem. Tá bom? Um beijo, gente. Até mais. Boa noite, viu? Tchau.